Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema bastante relevante, um tema muito importante, principalmente quando se fala em contratos com os órgãos públicos, das empresas relacionando aí com os contratos públicos. Nós vamos falar hoje sobre o compliance. Compliance, pessoal, é um termo aí em inglês, significa estar em conformidade, estar de acordo com as regras, com os regulamentos, regulamentos internos, regulamento externo. Ele, no mundo corporativo, ele determina ali que todos aqueles que participam da administração, seja administração privada, seja administração pública, devem estar em conformidade com todos esses regulamentos, com toda a legislação. Então, o compliance, ele vem para verificar, para descrever quais os esforços que estão sendo realizados para o cumprimento das regras, da legislação, dos regulamentos e principalmente dos princípios aí da ética e da integridade. Então, compliance é quando às vezes as pessoas não entendem qual é o termo, eles acham que é simplesmente uma forma de prevenir crimes relacionados aí às contratações públicas, à relação com o órgão público que pode acontecer. E nós sabemos que quando nós vamos tratar com os órgãos públicos, as relações é um pouco diferente, né? Então, por isso que nós temos que preocupar mais, né, com os contratos públicos, né, além de preocupar também com a esfera privada também, né? Mas o compliance, principalmente ligado às licitações públicas, ele tem essa ideia, ele tem essa visão de fazer cumprir a legislação, né? E quando que isso surge para a gente? Qual que é essa ideia aqui no Brasil? Então, de acordo com a lei anticorrupção, a 12.846 de 2013, quando ela surgiu ali, quando houve diversas movimentações no cenário internacional, quando o mundo não mais suporta de tanta corrupção, né? E o Brasil não poderia ser diferente também, porque nós estamos num ranking altíssimo de corrupção. Então, cria a Lei 12.846 de 2013, entra em vigor para promover ali, né, a igualdade, a integridade, a ética perante, né, os contratos públicos. E só de curiosidade, dos 11 crimes que estão ali na Lei Anticorrupção, a 12.846 de 2013, 7 são relacionados às licitações públicas. Por isso é que nós implementamos aqui, né, o compliance nas licitações públicas, porque é o que mais a gente fala e o que a gente trabalha especificadamente. E aí, quando a entrada em vigor, quando da entrada em vigor da lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitação, ela traz essa obrigatoriedade e toda essa base da governança para atender os objetivos do processo licitatório. Então, nós temos o processo licitatório com todos os seus objetivos que está ali no artigo 11, que é a busca pela proposta mais vantajosa, principalmente aí de acordo com o ciclo de vida do objeto, né, evitar ali o sobrepreço, preços manifestamente inexequíveis, superfaturamento, né, incentivar o desenvolvimento, o avanço tecnológico, né, evitar ali situações que podem levar aquele contrato administrativo a não ser cumprido. Então, esses são os objetivos, alguns dos objetivos do processo licitatório. E no parágrafo único do artigo 11, ele fala que a alta administração, né, vou até ler para vocês que é interessante, a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança. A governança é um termo maior, um termo genérico para alcançar todas essas questões aí de bom, né, das boas práticas nas compras e nas contratações públicas. E ela fala governança das contratações e deve, é uma ordem, né? É uma nova ordem que tem e não é simplesmente uma faculdade da administração pública. Ela deve implementar processos e estruturas, que é o que a gente está falando aqui. Compliance nada mais é do que estar em conformidade,
né? São programas de integridades que são implementados dentro dos órgãos públicos, dentro das empresas, que vão fazer com que ela tenha essa ideia, essa mentalidade de ética e de integridade, né? Inclusive gestão de riscos, controles internos para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no CAPT. Então, para que a gente possa alcançar os objetivos do processo licitatório, a administração pública tem que implementar processos, programas, gestão de riscos, diversas outras questões para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios, né? Promovendo aí um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia nas contratações. Então, pessoal, é obrigatoriedade, né, é uma obrigatoriedade dos órgãos implementar já dentro dos órgãos os programas de integridade. E para as empresas que executarem contratos ali de grande vulto, né, independentemente disso, a lei obriga as empresas que vão participar de licitação de grande vulto, ou seja, aquelas acima de 200 milhões, que já tenham o programa de integridade, né? Que quer dizer, que eles vão necessitar que aquele contratado, né, a partir dali de um determinado tempo, de 6 meses, como é que dito na lei, que eles implementem o programa de integridade. Mas, pessoal, a gente não tem que esperar que os órgãos públicos exijam isso para você participar de licitação. O compliance, ele é para qualquer tipo de empresa. Ele é para uma MEI, para uma ME, para uma EPP, para uma média e para uma grande empresa. Porque o compliance, se você for analisar quais são os pilares que eu vou falar posteriormente, às vezes você já está com determinados pilares ali implementados da sua empresa, só que não está documentado, não está ali descrito, né? Acho que por isso que a gente fala que tudo deve ser documentado, né? Tudo deve ser redigido, descrito de forma clara, transparente, para que seja um programa de integridade, um compliance efetivo e não de fachada. Então, por isso é que nós buscamos aqui entender que muitas vezes, talvez você tenha um MEI e já tem ali, né, determinados documentos e ações, né, procedimentos que já dão ideia de um programa de integridade. Muitas vezes, o programa de integridade efetivo, às vezes até numa pequena empresa, ele supera até às vezes uma de uma grande empresa. Porque às vezes uma grande empresa só tem ali os procedimentos de fachada, não aplicam aqueles procedimentos. E às vezes uma pequena empresa, ela aplica aquele procedimento e ela tem aquilo ali como já no cerne, né, já no cerne da corporação. Porque o compliance, ele deve ser implementado de uma forma que todos, desde da alta direção, que é um dos pilares mais importantes, o comprometimento da alta direção, até aquele funcionário ali que às vezes a gente nem valoriza tanto, né? Então, às vezes é muito mais importante, né? Um compliance ali, onde uma pessoa que limpa, que faz o café, todos participam desse sistema, né, corporativo ali, todos participam desse sistema de compliance, de integridade, porque isso tem que ser uma ideia geral na empresa. Então, pessoal, eu vou passar para vocês aqui é, alguns pilares do programa de integridade, do compliance. Eu sempre apresento até na minha mentoria, né, que se você alcançar alguns desses pilares com muita consistência, né, com muita verdade, isso daí pode trazer inúmeros benefícios. Então, os pilares de programa de integridade, né, que são diversos benefícios que podem trazer para a sua empresa, ele tem 3 pilares importantíssimos, que é a prevenção, a detecção e a resposta. Dentro desses pilares principais estão vários outros subpilares que muitas vezes, como eu disse, né, já pode estar aí implementado na sua empresa. Por exemplo,
O primeiro pilar que eu acho mais importante é o comprometimento da alta direção. Se não tiver o comprometimento da alta direção, a participação, a separação aí de uma agenda, a liberação aí de recursos para poder implementar os programas, né? Não vai haver, não vai funcionar. Então tem que haver comprometimento da alta direção e de todos os colaboradores ali de determinada empresa ou de um órgão público. E aí a prevenção. O que compõe a prevenção? Primeira coisa, o comprometimento da alta direção, né? Código de ética e código de conduta, onde esses documentos formalizados, organizados, e não só ter os documentos, mas apresentar esses documentos para os colaboradores, separar ali um momento para fazer uma reunião, para poder ler o código de ética, colocá-lo de forma fácil, né? Hoje nós falamos aí da gamificação, né? Que são formas fáceis para você entender ali os procedimentos. Então tem que ser efetivo, tem que ser enviado por e-mail, tem que ser documentado para quem que você enviou o código de ética, o código de conduta. Tudo isso faz parte da documentação para o programa de integridade ser efetivo. As políticas de compliance, né, tem várias políticas aí, políticas de patrocínio, de brindes, de presentes, né, que não se deve apresentar aí para os órgãos públicos, políticas de conflitos de interesse, né? Análise e gerenciamento dos riscos é de fundamental importância, é que dá base. Muitas vezes nas licitações nós vemos já a alocação de risco, mapa de risco vindo aí junto com os editais. Então já os órgãos já começam a implementar isso de uma forma, né? Às vezes que a gente não está, que a gente tem que entender por que aquilo ali está ali. É o compliance que está sendo implementado. Comunicação e treinamento. Comunicação e treinamento, ele engloba tudo, né? Tudo que a gente vai falar aqui, se você vai apresentar um código de ética, né? Um treinamento, é uma comunicação dentro da empresa. Essa cultura, ela tem que ser clara, objetiva para todos os colaboradores, né? Gestão de requisitos legais, né? Apresentar ali os requisitos legais para todos de uma forma de comunicação, avaliação de fornecedores e parceiros, né? É o due diligence. Essa consulta, essa avaliação, os órgãos públicos já vêm fazendo. Quando eles colocam no edital ali, né? Quando vai fazer a consulta ali, se uma empresa foi penalizada, se ela é inidônea, isso daí já é uma forma de controle, né? Uma forma de buscar ali bons parceiros. E da mesma forma, ela vai querer saber também se aquela empresa que está contratando, se os fornecedores, os parceiros dela também, estão em compliance, estão em conformidade. Então, o procedimento licitatório, ao buscar, né, a melhor proposta, mais vantajosa, e automaticamente buscar ali aquele fornecedor que vai atender com segurança, com ética, com integridade, ela está fazendo compliance, né? Cláusulas contratuais de anticorrupção e de conformidade. Apresentar isso nos contratos, né? Ter essas cláusulas aí nos contratos licitatórios, né? Apresentar quais os crimes responsáveis ali, né? Relacionados às licitações e contratos que podem levar a empresa, infelizmente, se não cumprir, a situações mais complexas. E a detecção, canais de denúncia, auditoria interna, né? A auditoria interna ali, é auditoria contábil, auditoria para verificar se está sendo realizados os procedimentos, o canal de denúncia que tenha confidencialidade, que proteja aquele também que denunciou, né, de proteção, as investigações quando há uma situação ali que fugiu do controle. Então vai haver as investigações, monitoramento contínuo das políticas, né? Certificações de conformidade. A partir do momento que você tem várias certificações, isso também vai fazendo com que a sua empresa já cresça nesse sentido de integridade, de ética. E o último pilar importantíssimo, que é a resposta, são as medidas disciplinares, né? Aplicação efetiva das medidas disciplinares.
Tem que ser aplicado uma sanção, uma penalidade para que os outros saibam que eles não podem seguir o mesmo caminho daquele infrator, né? Encaminhamento às autoridades competentes, aos tribunais de contas, ao Ministério Público, à autoridade do órgão público mesmo, que às vezes ela não está sabendo que está acontecendo ali em um departamento uma fraude, um direcionamento feito às vezes por um pregoeiro, por um agente de contratação, né? Remediação de eventuais danos, revisão, readequação de processos e procedimentos, ações corretivas. Então, os processos, né, devem ser readequados, devem ser revisados sempre para que não ocorram determinadas situações. Por isso é que é um trabalho contínuo, é um trabalho um trabalho que não termina, sempre está sendo avaliado, sempre tem uma ação corretiva ali para ser analisada, né, para que não aconteça novamente essas situações. Então, pessoal, então aqui, esse aqui são as políticas de integridade que podem ser implementadas na sua empresa, né, de uma forma contínua, uma forma que você vai compreender o que realmente você está fazendo e de acordo, logicamente, personalizadamente, de acordo com a sua empresa e do que realmente ela precisa. Cada tipo de empresa vai ter a base, né, que é a governança, que são as boas práticas. Agora, as políticas de integridade, elas têm algumas que são fixas e tem outras que podem aumentar ali, que podem desenvolver dentro da empresa. E, pessoal, compliance ele traz diversos benefícios. Só para a gente finalizar, ele combate a corrupção e as fraudes quando ele é bem implementado, né? Nós não vamos ter problemas com corrupção, com fraudes. Evita risco de sanções legais, perdas financeiras e perda de reputação da empresa. Aumenta a qualidade das decisões dentro da organização. A partir do momento que você tem isso organizado, as coisas ficam mais fáceis, né? E você retira aquele medo de trabalhar e desenvolve ali com a sua empresa. Reduz o custo operacional, né? Porque você evita, você não paga multas, né? Você não paga ali situações que você errou e infelizmente vai direto no bolso ali, né, da empresa, nos valores. Otimiza os processos internos, melhora o gerenciamento dos recursos públicos, logicamente, né, não havendo direcionamento, fraudes, corrupção, os recursos públicos são muito mais bem analisados, né? E consolida uma imagem positiva do agente público e também da empresa propriamente dita. Cria parcerias duradouras e transparentes. E várias outras situações que nós vamos ver no dia a dia, quando esses programas, a integridade, ela é implementada de forma correta, de forma íntegra, né? De forma ética. E aí sim, quando a organização pensa igual, automaticamente nós temos bons resultados e lucratividade para a empresa e também ali atendendo aos objetivos do processo licitatório, que é uma boa contratação, né? O que a gente procura numa contratação no órgão público? A vantajosidade da proposta, valores ali com qualidade, produtos ali que tem a ver com a mitigação de produtos nocivos à saúde aí para o meio ambiente, né? E várias outras situações que compõem ali uma boa compra, uma boa contratação de um serviço, né? Então é isso que procura. Para quê? O papel fundamental das licitações e que tenha o compliance é atendimento ao interesse público, né? O interesse coletivo. E isso daí se dá com uma boa execução contratual, uma boa fase preparatória das licitações, a fase externa, onde busca ali a proposta, e o principal, uma excelente execução contratual. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui com essa nossa discussão em relação ao compliance, né, às boas práticas que a governança nas compras e nas contratações públicas, o compliance que deve ser implementado na sua empresa com toda a qualidade possível. Eu fico por aqui e até os próximos vídeos.